Aleluia, Senhor, glórias a teu nome. Santo, santo é teu nome, meu Pai. Só o Senhor é Deus, é Pai, é o Todo-Poderoso. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, meu Deus. Glórias te damos, Pai. Toda honra, toda glória somente para o Senhor. Só o Senhor que é merecedor, Senhor. Toda honra e toda glória e todo louvor. Que nessa noite, Senhor, esse culto e esse louvor chegue suavemente ao Senhor, no teu reino, no teu trono, e toque no teu coração, meu Pai. Nessa noite de quinta-feira, aqui no Japão, Senhor, nós abrimos o culto para meditar na tua palavra, para te honrar, para te glorificar, para te exaltar. Que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem nós crermos no Senhor Jesus, não chegaremos ao teu reino, ao Pai, ao Todo-Poderoso. Abrimos nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso subconsciente, todo o nosso ser agora, e nos entregamos a ti, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor meu Deus, a revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas,
sobre a vida dos teus filhos que vão nos assistir. Todos nós sejamos tocados e abraçados pelo Senhor, e a tua palavra chegue nas nações, aonde precisar que uma vida seja tocada e transformada pelo poder do Senhor. Que essa palavra, Senhor, chegue até eles, e que toda a honra e toda a glória dessa noite, desse culto, como todos eles, seja para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A tua noiva, Senhor, a tua casa de oração, nós estamos agora juntos para te louvar, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. E para quando chegarmos à eternidade, possamos estar em frente ao teu trono, Senhor, somente para te adorar e para te glorificar. Eu te peço nessa noite, já te agradeço, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos os compatriotas brasileiros. Aleluia. Estamos vivendo algo político, de política lá no Brasil, algo que realmente, que o Senhor, vamos orar para que o Senhor coloque as mãos, para que tudo dê certo, para que o nosso Brasil, como tem muitos evangélicos, muitos cristãos, que possa ser da maneira e do jeito e na direção do nosso Deus, que tudo seja para a honra e glória do nosso Pai. Aleluia. Então, Deus abençoe a toda a nossa família linda e abençoada no Brasil, a todos os pastores e pastoras. Aleluia. E vamos orar para um Brasil melhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Japão. Glória a Deus. Aleluia. Kambauá. Deus abençoe toda a nossa comunidade brasileira, todos os japoneses. Deus abençoe a todos os pastores e pastoras que estão suas igrejas estabelecidas aqui no Japão. Que nós possamos pregar o Evangelho de norte a sul dessa nação, para que esse povo venha se converter, venha conhecer a palavra do Senhor, venha conhecer o Senhor Jesus Cristo como nós conhecemos. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento também Moçambique. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde à África, a todos pastores, missionários, obreiros, todos que estão aí nesse trabalho maravilhoso, levando a palavra do Senhor, o alimento desse povo, roupas, vestes. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue usando vocês para ajudar esse povo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar já com o Salmo 125, a introdução do culto, em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia, seu iPad, seu celular, e vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 125. Enquanto você pega aí, eu vou baixar um pouquinho o nosso som aqui, nosso fundo. Aleluia. O fundo profético. Glória a Deus, aleluia. Esse é um fundo profético para a sua vida, para a minha vida. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Agora sim. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos então aqui Salmo 125, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. O cedro do ímpio não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás a o Senhor juntamente com os malfeitores, praz sobre Israel. Aleluia. Eu gosto muito desse Salmo 125, porque ele já começa falando de uma fé inabalável. Aleluia. É um cântico de romagem. Eles iam subir nos degraus da igreja formosa e eles iam cantando esse cântico de romagem. Aleluia. E essa fé inabalável, irmão, nós temos que carregar sobre nós, sabendo que a existência de Deus, a existência do Pai,
a existência do Filho, está sentado à direita do Pai, que ressuscitou ao terceiro dia, e a existência do Espírito Santo, aleluia, que é o nosso Consolador que está em nós e que anda conosco, aleluia. E o nosso tema hoje, irmãos, é a resistência ao Espírito Santo. Tem muita gente, muitos crentes, inclusive, resistindo ao Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo está aí, ele está até muitas vezes incomodado, porque ele revela para você, ele fala com você, ele quer te ajudar, mas você não está dando importância, você está resistindo, aleluia, resistindo à presença de Deus, resistindo a não ter essa fé inabalável que é a existência dele, porque ele é invisível, mas ele é real, aleluia, ele está em espírito, porque Jesus chegou ao Pai e falou: manda um igual a mim lá junto daqueles que o Senhor me deu, porque eles precisam ser consolados, aleluia. E ele avisou antes de ser assunto ao céu, aos discípulos: fiquem reunidos em um lugar que eu vou pedir para meu Pai mandar um consolador para vocês. E 10 dias desceu, na festa de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, e encheu todos eles com a presença dele. Um vento impetuoso naquele lugar pousou línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, e foram cheios do Espírito Santo, que falavam em outras línguas, nas línguas dos anjos, aleluia. Então você e eu que cremos, você e eu que andemos na presença do Senhor, hoje nós vamos aprender lá em Atos dos Apóstolos. Quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30, eu vou já lendo e meditando na palavra do Senhor, para nós estarmos já entendendo o que é a resistência ao Espírito Santo. Muito ser humano, você que vive muitas vezes só pela carne, muitas vezes só por aquilo que você apalpa, só por aquilo que você vê, aleluia, pelo motivo de você estar fraco espiritualmente, pelo motivo de você estar fraco também em muitas coisas que você quer conquistar e não consegue conquistar, aleluia. Mas tem um plano e propósito de Deus sobre a sua vida, que só vai se realizar se você entender que Deus quer que você faça esse tipo de coisa, ou aquele tipo de coisa. Então o Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos mostrar, ele que fala a verdade de tudo que Jesus Cristo, como Jesus Cristo desceu à terra, explicou, ensinou a todos a respeito do reino de Deus, da vida eterna, aleluia. E o Espírito Santo está aí para nos consolar, para nos avisar, para nos preparar para a nossa entrada através da salvação no reino de Deus, aleluia. Nós não vamos entrar de qualquer jeito, nós vamos entrar com o corpo glorificado. Para isso tem que haver uma santidade, para isso tem que haver uma renúncia ao pecado, a esse mundo, uma renúncia e viver na presença do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, aleluia. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, todos esses versículos são para que nós possamos entender e não resistir ao Espírito Santo, deixar ele trabalhar na sua vida. Ele está aqui para trabalhar na sua vida, ele está aqui para te ensinar, para te mostrar, para te revelar. E agora nós vamos ler a palavra e vamos pedir para que ele venha revelar essa palavra ao nosso coração. Você que está nos assistindo também, que você capite para você uma revelação da palavra, dos versículos que nós vamos ler agora e que nós vamos meditar. Que o Espírito Santo possa alcançar a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, porque ele está aí com você, aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos capítulo 11, a defesa de Pedro. Vamos ver que tipo de defesa que Pedro fez, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, aleluia. E quando ele pregou lá, voltando um pouquinho, quando ele pregou lá para os gentios, aleluia, quando ele pregou para os gentios, no versículo 44 do capítulo 10, todos eles foram cheios do Espírito Santo, todos eles receberam o Espírito Santo. Por quê?
porque eles não pregavam para os gentios. Mas quando Pedro foi chamado por Deus para pregar para os gentios, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles pensavam que o Espírito Santo tinha sido derramado só deles em Pentecostes, naquele dia de Pentecostes. Pensou que só eles que tinham recebido o Espírito Santo. Mas quando ele vai pregar para os gentios, porque não pregavam para os gentios, quando ele vai pregar para os gentios, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Aleluia. E ele fala: como que nós podemos negar agora o batismo na água para esses que já foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas? Né? Então, a defesa de Pedro, quando chega, ele fala dessa forma: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando. Ele estava onde? Na cidade de Jope, orando. Aleluia. E no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Aleluia. Pedro estava orando. E quando nós oramos, tudo pode acontecer, irmão. A porta do céu abre, a porta da revelação para todos nós, quando nós estamos orando. Porque quando você está orando, você está falando com Deus. E você sabe quem está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis? É o Espírito Santo que está com você. Eita Deus poderoso, aleluia. E ali Pedro, quando estava orando, veio um êxtase sobre ele, uma visão, porque abriu a porta do céu. Essa visão veio sobre ele, aleluia. E a visão levou ele a entender na revelação, que seguindo agora no versículo 6, diz assim: e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Então, irmãos, até aqui esse versículo 10, o que aconteceu? Abriu a porta da revelação no céu, e desceu até Pedro, e foi revelado para ele, aleluia. Foi revelado para ele de uma certa forma, que foi repetida até 3 vezes essa voz, que era a voz de Deus, para que ele pudesse pregar para os gentios. E o que aconteceu com Pedro? O que acontece com nós também? Quando nós não resistimos ao Espírito Santo, ele revela para todos nós. Agora, quando nós resistimos ao Espírito Santo, ele não vai revelar nada para você. Aleluia. Ele continua, permanece com você, mas ele é muito educado. Enquanto você não abrir o seu coração, a sua alma, o seu espírito em oração, a revelação não vai vir para você, de maneira nenhuma. E toda vez que nós oramos, como diz, não vai voltar vazia a sua oração. Com certeza a revelação virá. Glória a Deus. Por isso que todos nós falamos: vamos orar. Todos nós, quando nós estamos com algum problema, ou então quando nós estamos muito felizes, não é só no problema não, é quando nós estamos felizes também, para agradecer as coisas que Deus faz em nossas vidas. Só de você estar vivo, respirando o ar de Deus, só de você estar caminhando, só de você estar
tendo tudo na sua vida, na sua família, você já deve agradecer todos os dias da sua vida. Já deve agradecer a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo fica feliz com isso, e ele vai começar a revelar para você as coisas maravilhosas, lindas, que o Senhor tem para você e tem para mim, para todos nós, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, quando tem essa visão do alto, ele estava orando, e ele orando, veio a visão desses bichos, dessas criação de Deus, aleluia. E quando fala para Pedro, no versículo 11, aleluia, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Veja bem, olha o que o Espírito Santo faz. Quando você está orando, ele começa a revelar, ele abre a porta da revelação. Como assim? Porque sempre que você está orando, presta atenção nessa revelação, sempre que você está orando, o Espírito Santo está intercedendo por você. Por quê? Nós não sabemos orar como convém, e não sabemos pedir também como convém. E quando você está orando, não pensa você que você está transmitindo para Deus. Quem está transmitindo para Deus é o Espírito Santo dele, que está com gemidos inexprimíveis, está falando com Deus, mandando o seu zap, mandando a sua mensagem para Deus. Por isso que a porta da revelação abre para você. E o que aconteceu com Pedro foi isso. Ele estava orando, e a porta da revelação abriu para ele isto. E logo em seguida, o que aconteceu? Para confirmar, presta atenção, tudo que você ora, você pode esperar que vai vir uma confirmação, simples ou complicada, ou então algo que você não entendeu, mas você tem que lembrar que você orou. E quando nós oramos, nós aguardamos a resposta. Quando nós oramos, nós sabemos que vai vir alguma coisa. Aleluia. Quando nós oramos, nós temos a certeza que Deus está recebendo, por causa do Espírito Santo. Quando você ora, você sente a presença. Quando você ora, você sente os seus arrepios, você sente a sua carne tremer, você sente algo que você sente, porque Ele está com você. E aí é o momento que Ele revela, como revelou aqui para o Pedro. Você já vai ver agora no versículo 12. Por quê? Porque você está orando. Quando você está orando, você está ligado só no reino. Porque quando você ora, já diz a oração, você ora, vai ter uma ação. Essa ação é o Espírito Santo mandando a mensagem para Deus, e Deus abrindo a porta da revelação para você. Se você prestar bem atenção quando você ora, aleluia, você vai perceber que alguma coisa diferente aconteceu naquela oração. Algo diferente. Ou naquele momento, ou daqui a pouco, ou mais para frente, ou no momento que você nem espera, acontece. Aleluia. Veja bem, Pedro, quando recebe esses homens que chegam lá, para que possa ir que possa ir com ele, esses homens, como ele ia saber? Ele estava no irado, ele estava lá em cima orando. E geralmente, irmãos, você quer que as coisas cheguem mais rápido? Suba em algum lugar. Só você e Deus. Suba na laje, suba no monte, suba onde você puder orar mais perto. Por quê? Para que suba na torre de vigia, que nem Abacuque subiu, para você enxergar ao alto, e chegar mais perto do céu.
Jesus orava sempre no monte, por causa disso. Porque quando você está no alto, você não está olhando para baixo, você está olhando só para cima. Aleluia. Prestou atenção na revelação? Então, irmãos, chega no versículo 12. Então o Espírito, quem é o Espírito? Está em letra maiúscula. O Espírito Santo, veja bem. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles. Olha aí a revelação. Olha aí o que está acontecendo. Irmão, você já orou? Você já orou e recebeu a porta aberta da revelação? O Espírito Santo já disse com você? Olha só. Me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Então, você recebe a mensagem na sua oração. Aleluia. Aí, você tem que ir sem hesitar, sem se preocupar quem é que falou com você na oração. Foi o Espírito Santo. Não foi o Satanás nem o diabo, nem o teu vizinho, nem quem está perto de você ou quem está longe de você. Foi o Espírito Santo. Olha aqui. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Aleluia. Ele não ia com qualquer pessoa. A pessoa bate na tua porta lá, você está orando, você terminou a oração, a pessoa bate na tua porta lá e vem falar com você para você fazer alguma coisa, para você ir não sei aonde, para você orar para uma pessoa, para você orar para alguém, ou vai trazer alguma coisa que você precisava. E aí? O que você vai pensar? Você vai pensar assim: acabei de orar e Deus enviou você aqui. Ou então você não vai falar nada e vai agradecer ao Espírito Santo, porque a oração já foi atendida no mesmo momento, no mesmo instante. Ou então você orou hoje, esperou 2 dias, 3 dias, até 1 ano, até 10 anos. Aí você vai lembrar: foi aquele dia que eu orei, e vai acontecer o que aconteceu. Não é assim? O crente que está ligado, o crente que não resiste ao Espírito Santo, está sempre com ele, dependente dele, ele pensa dessa maneira. A porta da revelação está sempre abrindo quando ele ora. Então, para Pedro abriu a porta da revelação, ele foi sem hesitar. Que falou, o Espírito Santo falou para ele: vai sem hesitar. Quer dizer, me disse que eu fosse com eles. Até aí, espera aí. Mas aí ele completou. O Espírito Santo completa, meu irmão. O Espírito Santo te dá a decisão, a força. O Espírito Santo te enche naquele momento. Vai sem hesitar. Já encheu Pedro. Vai sem hesitar. Já encheu Pedro. Aleluia. E quantos que ora e resiste ao Espírito Santo, quando é para fazer, não vai fazer porque tem outra coisa para fazer. Terminou a oração, vai fazer outra coisa, sendo que o Espírito Santo está falando: vai fazer tal coisa. Eita Deus. Quantos, irmão, não fazem isso? Resiste ao Espírito Santo. É momento dele fazer? Não, mas ele falou assim: eu tenho que orar aqui agora, e daqui 1 hora eu tenho um compromisso, então eu tenho que ir nesse compromisso. Você termina a oração, o Espírito Santo fala no teu coração: você vai fazer tal coisa. Você, em vez de deixar o compromisso para lá, não, você vai fazer o compromisso. Você resistiu ao Espírito Santo, vai fazer o compromisso, e depois você vai lá, aí você não vai receber mais nada. Terminou a oração, a porta da revelação abriu para você, o Espírito Santo deu ordem para você, que nem fez com Pedro aqui: vai sem hesitar, entendeu? Larga tudo, meu irmão, e vai ouvir vai fazer o que o Espírito Santo mandou. Você está me entendendo? Como é que é a vida espiritual? Como é que é não resistir ao Espírito Santo? Que é melhor para todos nós? Para você receber a bênção? Olha aqui quando Pedro faz, ele obedece. Aleluia. Glória a Deus. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, um homem que ele nem conhecia. Pedro entrou lá na casa do homem, foi junto com aqueles 6 homens, foi buscar ele, vieram de Cesareia, vieram de Cesareia, e ele foi junto com aqueles 6 homens, sem hesitar.
Foram caminhando, foram conversando, aleluia. E ele nos contou, versículo 13, ele nos contou como vira, e ele foi na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera. O anjo falou com aquele homem, aleluia. Até então o nome do homem não saiu. O homem falou com aquele homem, um anjo, envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa. Quer dizer, ele não hesitou, esse homem não hesitou em mandar os seus servos ir lá buscar Pedro lá em Jope. Olha a revelação do Espírito Santo, olha a revelação, olha esse homem também não resistindo ao Espírito Santo. Tudo é espiritual, irmão. Ele não resistiu ao Espírito Santo. Aleluia. Versículo 15. Quando porém comecei a falar, caiu. Eita Deus, agora é forte, hein? Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E aí, irmão? Olha a revelação aí. Quando começou a falar da palavra de Deus, caiu o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. Então, irmão, quando você estiver no culto, que você estiver prestando atenção na palavra do Senhor, esperando chegar uma revelação para você, você vai com duas sacolas, você pega o que é bom numa sacola boa e na outra sacola o que é ruim para jogar fora. Então, você recebe dentro do culto a revelação. Aleluia, glória a Deus. O pastor faz o apelo, você vai à frente. Por quê? Você recebeu lá que era seu dia de ir, seu dia de se ir. Você está sendo queimado do coração. Não resista, vá lá à frente e confesse Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Você já confessou, já é batizado nas águas, está lá sentado na cadeira na igreja, aleluia. De repente vem aquela palavra poderosa que fala no teu coração para você buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, aleluia. Irmão, não hesita, vá para cima, vai com tudo, fala com o pastor, fala com alguém, ou vai ler a palavra, vá buscar, não pare de buscar, não cesse de buscar. Essa é a fé inabalável. Busque, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele está aí para te batizar. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver que maravilha, irmão. Muda tudo, transforma tudo. Aleluia. Veja bem, glória a Deus. Versículo 14, versículo 15. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor. Aí lembrou da palavra do Senhor. Você vai lembrar também, irmão. Você vai lembrar como eu lembrei da palavra do Senhor. Quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia, oh glória, amém? Você vai ser batizado nas águas, mas você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. E aqui aconteceu o contrário. Primeiro eles foram batizados com o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas. Pode acontecer também na sua vida. Aleluia. Eu, quando eu fui batizado nas águas, né, quando eu tive um encontro com Jesus, que eu me converti de verdade, e vim pela dor. Então, irmão, eu pensei que quando eu fosse batizado nas águas, eu já saía falando em línguas e ia ser batizado. A minha esperança era essa, mas não foi assim. E depois que eu saí, que fui batizado nas águas, aí eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Depois de 1 ano e meio eu fui batizado com o Espírito Santo, sem eu esperar.
sem eu saber o que estava acontecendo, mas foi tremendo, é maravilhoso. É só você e ele, é só você e ele, irmão, mais ninguém. É muito bom, é muito maravilhoso, é tremendo. Versículo 17: pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aleluia. Ele está falando, de repente eu estou falando da palavra do Senhor, caiu o Espírito Santo sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, de repente. Então ele falou assim: como que eu vou resistir agora? O que eu vou fazer? Eles são ímpios, nós não batizamos, não podemos. Então ele ficou atônito. Eu vou resistir a Deus? Não, eu vou abrir a comporta da revelação que eu recebi e vou entregar para eles, e vou abraçá-los e vou mostrar para eles, né? Versículo 18: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia. Irmãos, sabe quando que você vai receber, quando você está buscando o batismo do Espírito Santo? É quando você se arrepende de todo o seu coração. Faça isso para você ver. Faça uma prova para você ver. Você que é batizado nas águas, ainda não foi batizado no Espírito Santo, e um dia você procurou, depois você desistiu, vê o que você precisa mudar, se arrepende de tudo e continue firme, uma fé inabalável, na busca, sem parar, irmão. Vê tudo que é coisa do Espírito Santo, louvor, palavra do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, Romanos, as cartas de Paulo. Vai para cima, irmão, e todos os dias ora, todos os dias pede. Você vai ver que você vai ser batizado com o Espírito Santo a qualquer momento, e você nem espera o lugar que você vai estar. Aleluia. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Irmãos, aqui é assim, ó. Estavam sendo perseguidos, foram perseguidos, aleluia, como teve o mártir de Estevão. Então muitos deles se dispersaram, mas só que como eles estavam cheios do Espírito Santo, assim como Estevão também foi apedrejado e abriu o céu, ele viu Jesus de pé, chamando ele, aleluia, e eles aqui não regaram o pé, estavam cheios do Espírito Santo, foram pregar em outras cidades. Não fica, quando você é batizado do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem medo de nada, aleluia. Você quer falar de Jesus, você quer falar da palavra, você quer pregar o Evangelho, glória a Deus. E aqui é dessa forma, eles estavam dessa forma. A perseguição veio, a morte, o mártir de Estevão veio, mas nada disso abalou eles. Por quê? Eles sabiam que tinha uma vida eterna esperando eles. Jesus o preparou a todos eles, e nós também temos uma vida eterna. A segunda vinda de Jesus, nós vamos subir com ele, a sua igreja vai subir com ele, aleluia. Então não temas, tenha essa fé inabalável e busque esse batismo com o Espírito Santo, que ele está aqui na terra para isso. Ele está aqui para nos ensinar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Então, meu irmão, abraça esse Espírito Santo o quanto antes,
Glória a Deus, aleluia. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eles não arredaram o pé, foram falar da palavra do Senhor, mesmo sabendo que Estevão tinha sido apredejado. E quem era o cabeça de tudo isso? Saulo, que depois se torna Paulo. Olha o que Deus faz. Aleluia. Saulo, que assinou embaixo para apredejar a Estevão, cheio do Espírito Santo. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com ele firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aleluia. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com tudo que estava acontecendo, com o mártir de Estevão, ainda Barnabé sai pregando, exortando e mostrando para ficar firme com o Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. Ele era bom, mas ele tinha mais uma maravilha que estava com ele, assim como está com você. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé. Aleluia. É a fé inabalável, meu irmão, e ser cheio do Espírito Santo, e acabou. E muita gente se uniu ao Senhor. Quer pregar o Evangelho? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quando você for cheio do Espírito Santo, irmão, você tiver essa intimidade com Ele, você vai ficar maluquinho para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus. Você fica, porque Ele te coloca isso, e te ensina e te mostra como você tem que pregar, a revelação para você, tudo Ele faz. Aleluia. E ainda te fala para você: não temas, eu estou aqui. Então, fica firme. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele foi para Tarso à procura de quem? De Saulo, aquele que foi o administrador do mártir de Estevão. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Aleluia. Irmão, então Saulo já estava convertido a Paulo, mudou o nome dele, e Deus faz isso. E Barnabé, como estava cheio do Espírito Santo, foi procurar Saulo, que já era Paulo. Aleluia. Eles se reuniram e foram pregar a palavra do Senhor. É assim, cheio do Espírito Santo, procurando pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eles encontram um profeta chamado Ágapo. Ágapo prediz grande fome. Glória a Deus. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito Santo, que é o Espírito em letra maiúscula, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aleluia. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviaram ao presbítero
por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aleluia. Então, irmão, outra coisa também é fazer a obra do Senhor. Outra coisa também é você prestar atenção naqueles que estão necessitados, naqueles que precisam, naqueles que o profeta foi enviado para ele a mensagem e ele prediz com grande fome naquela época, aleluia, e eles se ajuntam, as igrejas, que nem a igreja primitiva, se ajuntam e vão socorrer a Judéia, que era lá na igreja que estava estabelecida em Jerusalém. Então isso também serve para nós. Muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas que precisam ser ajudadas, muitas pessoas que precisam de socorro, né? Agora mesmo nós estamos fazendo está sendo feita uma feijoada beneficente para uma mulher que está com câncer aqui no Japão, que é brasileira. Então estamos fazendo uma feijoada beneficente para que essa pessoa receba esse dinheiro, porque é caríssimo o tratamento aqui. Você está me entendendo? E a gente se ajunta às igrejas para ajudar, ajunta os irmãos, até pessoas que não são de igreja também, nós oferecemos, todos eles ajudam. Todos nós nos ajudamos aqui no Japão. E assim como acontece no Brasil, assim como acontece em todas as nações, como acontece também na África, a gente vê aí em Moçambique, eu vi com o pessoal aí que estão trabalhando lá em Beira, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, irmãos. São pessoas só cheias de Espírito Santo que podem fazer esse tipo de coisa. Aleluia. Que continue firme, continue com uma fé inabalável, continue buscando o Senhor e busque esse Espírito Santo. Ele está aí para todos nós. Ele está aí para você, para sua família. Você vê que maravilha, que mudança, que transformação. Às vezes nós estamos tão ocupados com tanta coisa, uma correria para lá e para cá, uma correria aqui, e não sobra tempo para nós sentarmos e pensarmos e tentar, né? Que aí eu tenho certeza que muita coisa você vai deixar de lado para poder servir, para poder fazer só a vontade de Deus. É verdade. Por quê? As outras coisas Ele vai suprir, em nome de Jesus. E muitas coisas também nós temos que correr atrás para manter obra, para manter isso, manter aquilo. Então muitos de nós também fazemos isso. Corremos atrás, porque até Paulo, né, junto com Aquila e Priscila, eles trabalhavam tecendo tapete para poder manter a obra naquela época que os romanos estavam perseguindo. Eles tinham uma cidade de judeus que ali eles faziam tapete para manter a obra. Aleluia. Trabalhava de dia e de noite ia na sinagoga pregar a palavra. Então nós também não somos diferentes, que no Japão nós trabalhamos, aleluia, cada um no seu trabalho, e mantemos a igreja, mantemos a obra. Glória a Deus. Então que seja conforme a vontade do nosso Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, a sua família, possa abençoar com essa palavra, que essa palavra alcance a sua vida e você seja tocado pelo poder do nosso Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, em nome de Jesus, lá em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Nenhuma condenação o pendor do Espírito. O Espírito aqui tem letra maiúscula, é o Espírito Santo. Aleluia. Então não tem nenhuma condenação mais, mas o pendor do Espírito Santo sobre nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Espírito Santo da vida, em Cristo Jesus, te livrou
da lei do pecado e da morte. Por isso que eu falo a importância de nós sermos batizados com o Espírito Santo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado, na carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aleluia. Guarde essa palavra com você, guarde tudo isso. É isso que eu falei para você. Medite na palavra, medite nessas passagens onde o Espírito Santo está atuando, onde o Espírito Santo está trabalhando, onde nós podemos entender. Aleluia. Porque ele, lá em Gênesis, no princípio, a terra era vazia, era um abismo, mas sobre as águas pairava o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já preparando tudo. Aí ele está no alto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho chega para o Pai: eu vou descer lá na terra para mostrar para eles o reino, mostrar o Senhor, mostrar tudo para eles, que tem uma vida eterna. Vamos preparar, vamos descer. Ele desceu para pagar o preço, para comprarmos nós com o sangue dele, e nós fomos comprados. Só que quando ele subiu, ele falou para o Pai: manda um igual a mim, para eles não ficarem órfãos. E ele enviou, e ele ainda está conosco, o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ficar órfãos, para que nenhum mal venha sobre nós. Aleluia. Porque o maligno, aleluia, jaz no mundo, mas nós estamos revestidos com o poder do Senhor, com a armadura, com o capacete de salvação, com o Espírito Santo. Vamos abraçar Ele e vamos ficar com Ele. Aleluia. Foi o que Jesus fez. Além de me comprar com sangue de cruz, morte de cruz, e ainda Ele pede para o Pai mandar o Consolador para todos nós. Então vamos abraçar esse Consolador, que Jesus merece toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai de poder e glória, te agradecendo por esse culto, por essa palavra. É um privilégio para todos nós estar pregando aqui a palavra do Senhor. Meu Deus, no Japão, para que vidas venham ser alcançadas, transformadas pelo poder do Senhor. Que essa palavra, Senhor, esse culto, alcance, Senhor, meu Deus, essa live alcance muitas nações, muitos lugares, muita gente, muito povo. Meu Deus, que ainda não conhece o Senhor, ainda não conhece o Espírito Santo, ainda não tem uma intimidade com o Espírito Santo, que eles possam abrir o coração e recebê-lo e serem batizados com o Espírito Santo. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Nós oramos, meu Deus, para aqueles que estão com uma enfermidade, Senhor, que seja tocada pelo poder do Senhor, seja curado, que haja um milagre na vida deles, Senhor, transformado, Senhor, curado, liberto pelo poder do Senhor, dessa doença, desse mal, dessa maldição, desse vício das drogas, esse vício do cigarro, esse vício da bebida, Senhor, esse vício da prostituição, da criminalidade, que seja liberto agora pelas tuas mãos e pelo teu poder, seja transformado, Senhor, pelo teu poder, para que venha ser um homem de Deus, pregador da palavra do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa transformar, assim como o Senhor transformou a vida de Paulo, assim como o Senhor transformou nossas vidas, assim que o Senhor transformou em muitos, meu Pai, que dão testemunho, Senhor, até hoje, Senhor, que eram ex-traficantes, que eram, meu Pai, ex-drogados, que eram prostitutos, meu Pai, muitos que contam do testemunho, quando o Senhor tocou, Senhor, meu Deus, o Espírito Santo encheu e transformou essa vida, e hoje é um pregador da palavra do Senhor, vive fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, toca nessa vida também, toca no teu povo, toca nos teus filhos, Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Vidas que são tocadas e abençoadas e transformadas pelo poder do Senhor. Nós oramos, meu Deus, pelas nações,
para que essas nações, Senhor, sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Oramos em especial para o Brasil, Senhor, meu Deus, que está ali com aquela política, Senhor, meu Deus, que estão ali, Senhor, lutando, meu Deus, por um Brasil melhor, um Brasil, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, um Brasil, meu Pai, um Brasil sério, um Brasil que precisa, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos para que tudo seja conforme a sua direção, conforme a tua vontade, o teu querer, e tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor e já te agradecemos essa noite, Senhor, com essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho aqui. Tudo seja conforme a tua direção e a tua vontade. E o nome do Senhor venha a ser glorificado para hoje e para todo sempre. Eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos, em nome de Jesus Cristo, ministrar a bênção apostólica. Estaremos encerrando o culto nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Estende suas mãos, feche os teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Papai, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, em nome de Jesus, aleluia, que alcance a sua vida e seja trocado pelas mãos dele, em nome de Jesus. E a comunhão do Senhor, do Espírito Santo, que esteja com você e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, um beijo no coração, tchau.